Caminhar entre o verde, sentir o frescor da natureza e a leveza do ar mais puro. Se exercitar, passear, pedalar, namorar, fazer alegres programas em família. E tudo isso no meio do turbilhão de uma cidade de acelerado crescimento. Aqui tudo fica mais leve, como os movimentos da coreógrafa e bailarina Silvia Moura, que viveu importantes momentos e transformou tudo em arte. Quando em crise, sem crise e entre crises, Silvia fez, faz e nos conta histórias. O meu último espetáculo do Em Crise foi o meu teste. E fiquei quase 4 anos no colégio. Então me dediquei totalmente a esse processo. Que foi um período ponte, que eu passei e não tinha mais como voltar. Porque muitas coisas que hoje se identificam como meu universo de trabalho, meu universo artístico, se estabeleceram nesse momento de busca de uma identidade do que era o que eu queria dançar, quem era eu como coreógrafa, quem eu seria como criadora, quem eu seria como artista, que coisas eu falaria, que tipo de coisas eu gostaria de falar. Bailarino não opinava, a gente dançava aquilo que o diretor do grupo mandava. Tinha essa coisa de discutir naquela época. Hoje isso é mais aberto, se discute, é mais coletivamente que se monta um trabalho. E depois daí, então, eu pude me dedicar a essa coisa específica de criar com uma estrutura, com essa relação de esse é o projeto, vamos realizar. Foi o período também que a gente inventou Quinta com Dança, aí tinha o Porão, que era um projeto maravilhoso do Zé de Alencar. Então foi um momento de muita experimentação. E a gente tinha, nesse período, mantido uma escolinha para os alunos que não passaram na audição, que não tinham ainda condição de estar dentro do colégio. Dávamos aula na escola. Quando o Flávio saiu, decidiu sair, ficou outra direção, a direção disse que não queria mais. E aí eu fiquei com aquilo me tomou, passei todas as férias, até o carnaval com aquilo na cabeça. Quando voltou, eu propus dar continuidade à escola. Aí tinha tipo 28, dos 28, 5 saíram, não queriam mais continuar, ficaram 23. Aí que eu pensei, vou fazer uma pequena audição para chegar em 30. Coisa boba, de papel ofício pregada no flanelógrafo do teatro. Se inscreveram 118 pessoas. O critério seria, faltou, tá cortado. Era esse o critério, que eu achava que ninguém ia aguentar fazer aula a semana inteira, entendeu? Chegou no final da semana, uma pessoa tinha faltado. Ficaram 117. Em 2013, a gente mudou a direção do Teatro de Alencar, a gente chegou para trabalhar, tinha uma coisa em papel ofício também, bonitinho, escrito assim: esse projeto não interessa mais ao Teatro de Alencar, as atividades do Teatro de Alencar. No momento, então, agradecemos a participação de vocês durante esse período, à direção do teatro. Aí eu fui falar, e foi uma confusão, os alunos se revoltaram, bateram nos alunos, foi uma polêmica enorme. Aí o SESC, vendo tudo isso, na época estava Pedro Domingues e Dani de Jade, venham aqui para o SESC, a gente acolhe vocês. Só que com essa ida para o SESC, nós perdemos vários professores, porque era mais cômodo estar no Teatro de Alencar, e perdemos também metade dos alunos. Aí foi diminuindo, chegou um momento que ficaram 19 durante muitos anos. E aí em 2003 eu comecei a trabalhar na penitenciária. No tempo levei muitas vezes as pessoas lá para dentro para apresentar espetáculo, para fazer pesquisa, para conversar com os presos, para colher depoimento. Foi um processo muito rico. De 2003 até 2007 nós montamos 6 trabalhos com temáticas ligadas à opressão, à tortura, à violência e tal. Nesse período eu ganhei a Bolsa Vita, que foi a última edição da Bolsa Vita, por esse trabalho, pelo trabalho que eu fiz dentro da cadeia.
Em 2006 a gente vai para artelaria. Em 2009 eu saí totalmente do SESC. SESC nós ficamos de 2003 até 2009 mantendo um trabalho que chamava Terça-se Dança. Então nós apresentávamos dança toda terça-feira, tendo ou não tendo espetáculo, tendo que criar na hora ou não. Começou em 2003, mais ou menos, quando eu me deparei com um monte de gente ao meu redor com síndrome de pânico, né? Vários artistas, amigos próximos, alguns do grupo, eu mesma. E foi uma coisa assim muito forte, as pessoas apavoradas, com medo. E todo mundo tomando remédio, muito remédio, muito remédio, muito remédio. Remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para ficar bem, remédio para ficar mal, remédio para isso. Eu lembrei do Anatomia, que você mostra, eu não tenho orgulho dessas caixas de aqui. Aí você vira assim as caixas do remédio. Aquelas caixas de remédio são frutos desse tempo, a maioria. E aí chegou uma hora que eu falei, chega, eu não quero mais continuar tomando remédio, eu quero fazer outra coisa. E aí comecei a falar sobre isso. O primeiro espetáculo chamava Dança Desabafo, por uma Dança Desabafo, que falava sobre isso. E eram 5 trabalhos curtos. 2 duos e 3 solos. Era eu e Paulo José. Então a gente levava todos os nossos remédios para a cena, todas as coisas, tudo, e abria o jogo com as pessoas. Então a partir dali começou. Nem tudo do 100 é dança desabafo, porque tinha umas regras que alguns chamam de método, mas para mim não chega a ser método, é apenas uma poética, uma forma de fazer algo que se diferencie do que você já está fazendo. Então tinha umas regrinhas, né? Era necessário ser algo, você teria que falar sobre algo que não dava mais para calar, que seria absolutamente necessário falar sobre. Isso era fundamental. Algo que não coubesse mais em você, que você precisasse de fato desabafar. Esse era o princípio básico. E a outra coisa era que você não tivesse problema de se expor em relação àquele assunto que estava sendo tratado. E tinha uma série de outras coisas que a gente foi elencando, né? Tem vários caderninhos nesse período falando o que era, por que era, por que não era. E também as pessoas começavam a cobrar o que é dança desabafo, né? O que isso é, isso não é. Essa necessidade de definição, né? Aí o primeiro trabalho do 100, que foi dentro disso, foi Engarrafada, que era um trabalho solo, depois se transformou num duo e depois se transformou num solo de novo, né? Que ficou durante uns anos como duo. Em 2010 eu decidi que não queria mais apresentar como duo e continuei apresentando sozinho. E vários outros espetáculos do 100 entraram nisso. Dúvidas, entalos, inquietações, foi um dos que pegou todo mundo, um dos poucos que envolveu todo mundo. E aí começou esse processo de... Eu acho que o Dança Desabafo ele é muito mais fortemente visto dentro do meu trabalho solo do que dentro do trabalho do grupo, porque é mais fácil você identificar. Mas, por exemplo, tem um trabalho que chama Corpos e Cárceres, que foi um dos últimos que foram montados dentro dessa leva da cadeia, que é totalmente Dança Desabafo. Agora é coletivo, é o grupo todo. Outro que também era muito, muito característico, Quanto Custa uma Rosa. Esse eu lembro. Porque era, de fato, né, era uma lavação de roupa suja. Foi o trabalho mais difícil assim, que eu acho que o 100 montou. Inclusive, quando eu montei o roteiro, 3 horas da manhã, eu disse para as pessoas que estavam em casa, acho que era a Roberta, a Tatiana, eu falei, olha, esse trabalho
vai ser o trabalho mais difícil de executar. Vai sair muita gente do SEM nesse trabalho. As pessoas não vão aguentar fazer isso. Ah, não. Tá bom. Ali o SEM começou a acabar. Quando as pessoas se depararam umas com as outras, do tanto que elas podem ser cruéis, ali o grupo começou a acabar. Sabe? Foi quando, de fato, as coisas começaram a ser mais claras enquanto... Quem é você? O que você está fazendo aqui? O que você quer com a dança? Por que você está dançando isso? Aonde você acha que isso vai lhe levar? O SEM decidiu acabar. Cada pessoa estava fazendo muita coisa, ninguém conseguia mais se reunir, não tinha grana para manter as pessoas, então as pessoas tinham que batalhar pelo trabalho, coisa tão... Aí a gente fez um trabalho para o Manifesta que se chamou Vida, Morte, Ressurreição e Vida. E a gente tentaria traduzir tudo que a gente viveu nos 10 anos, 11 anos, que a gente existiu nesses 3 trabalhos. Aí eu já vinha, há um tempo atrás, sempre tive um trabalho solo, porque eu gosto de trabalhar sozinha também. São outras questões, é outra maneira de trabalhar. E aí em 2013 eu comecei a me debruçar sobre os meus trabalhos solos. E aí montei vários espetáculos em 2013. A dança me deu tudo que eu tenho. Esteve comigo nos momentos mais difíceis, os melhores momentos. Nunca cobrou nada de mim. Nunca me exigiu nada. Nunca me impôs nenhuma condição. Nunca me proibiu de nada. E papo bom é difícil de acabar. Então, nós ainda vamos voltar com a ativista Silvia Moura aqui no Parque Ecológico do Cocó para saber mais sobre o seu trabalho solo, suas visões políticas e posicionamento em prol da sustentabilidade. Você não vai perder, né? E esse é o Lugar Artivista. Se tu achou massa, compartilha essa ideia. Se não, manda tua contribuição criativa que aqui ela é muito bem-vinda. Valeu!